Hoje, portanto, vamos conversar com a professora Assunção Araújo, está em direto connosco via Skype. Professora, boa noite. Boa noite. Quero agradecer a sua amabilidade de ter aceitado o convite para estar aqui connosco no programa, aqui na rádio, para nos ajudar a tentar perceber um pouco melhor, digamos, esta questão das alterações climáticas, dado que é responsável por uma conferência que se realizou há alguns dias atrás. Teria passado, se calhar, despercebida, não fosse muita gente ter-se manifestado, não é? Contra, digamos, se ter realizado uma conferência a negar, digamos, as alterações climáticas. Como é que, digamos, para o comum dos mortais, que houve com muita frequência, inclusive um último relatório que foi apresentado, creio que há alguns dias atrás, mais uma vez com previsões catastróficas de que estamos todos digamos, isto está tudo muito complicado, o nível das águas do mar vai subir, os verões vão ser mais quentes, a água vai escassear. Isto é mesmo assim, ou nem por isso, dado que, digamos, a senhora simpatiza com, digamos, aquilo a que esse grupo de gente que reuniu aí no Porto e que nega um pouco, digamos, todo este ambiente catastrófico? Ora bem, isso é tudo, são uma série de questões, e eu vou começar pelo princípio, pela minha apresentação. Eu sou professora na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, no Departamento de Geografia, e a minha especialidade é a Geomorfologia. Mas a Geomorfologia tem uma ligação grande também com o resto da Geografia Física, e da Geografia Física faz parte da climatologia. Quer dizer que eu também sei, ou tento saber alguma coisa de clima, não sou propriamente... Sim, aliás, a professora foi também uma das oradoras desta conferência. Exatamente. Fui oradora mais no domínio da geomorfologia, das questões da variação do nível do mar, que são aquelas que eu domino melhor, porque se trata de um assunto muito complexo, não é? Trata-se, evidentemente, de um assunto complexo, e digo desde já à cabeça, não se pode resolver um assunto muito complexo através de uma fórmula simplista do género: a culpa é toda do CO2 e, portanto, o que vamos fazer é diminuir as tais emissões de CO2. E aquilo que se ouve ultimamente nos mídia é apenas isso. Quer dizer, é a descarbonização da economia e é acabar com as tais emissões de CO2, e parece que é uma verdadeira obsessão. E nós, naturalmente, discutimos isso, porque achamos que isso é uma visão muito simplista das realidades. Em primeiro lugar, não somos negacionistas, nenhum de nós é negacionista, pelo contrário. A conferência chamava-se Basic Science of a Changing Climate, e Changing Climate era o objetivo principal da conferência. Portanto, nós não acreditamos que o clima seja estável, pelo contrário, achamos que está sempre a mudar. Depois há muitas outras questões discutíveis, nomeadamente as pessoas muitas vezes confundem tempo e clima. Ora, o clima é algo de relativamente estável, no sentido de que é definido por valores médios de 30 anos. Quer dizer, o clima do Porto é caracterizado por uma determinada temperatura média anual, por uma determinada precipitação anual, e são valores que são obtidos ao longo de séries de 30 anos, ok? Portanto, nós podemos comparar as séries de 1960, 1990, por exemplo, com as séries que vão sair de 1990 até 2020, por exemplo, e ver que espécie de evolução é que haverá. Mas o clima não muda assim tão rapidamente como isso. Porque o que muda, de facto, é o tempo. O tempo está sempre a mudar, como nós sabemos, não é? Tivemos um tempo relativamente quente, um tempo que nem parecia outono, e agora, de repente, estamos em pleno outono, com chuva, com arrefecimento, e, portanto, estamos em condições completamente diferentes. Quer dizer, a primeira confusão é essa, confundir tempo e clima. Isso é um erro básico, muito grave, porque acaba por condicionar toda a reflexão que se tenha sobre o assunto. Depois,
é preciso ver que o clima esteve sempre a mudar. Verdadeiramente o clima mudou sempre. Por exemplo, durante o Jurássico, na época dos dinossauros, nós tínhamos um clima tropical, muito quente e muito úmido. Isso resulta parcialmente, por exemplo, da distribuição dos continentes e oceanos, que era muito diferente na altura em que havia cá dinossauros. Portanto, isso acabava por criar condições climáticas muito diferentes das atuais. Portanto, o clima varia e varia em diferentes escalas temporais. Quer dizer, nós podemos ver a variação do clima ao longo de muitos milhões de anos e podemos ver a variação do clima nos últimos 125 mil anos, por exemplo, e nos últimos 1000 anos. E eu acho que talvez valha a pena a gente pensar em escalas temporais mais próximas de nós e, portanto, pensar no que se passou nos últimos 125 mil anos, por exemplo, e no que se passou nos últimos 1000 anos para percebermos, digamos, como essas variações são importantes. Então, há 125 mil anos, o nível do mar era um bocadinho superior ao atual, as temperaturas parece também eram mais altas, e tínhamos... Mas quando refere a essas temperaturas mais altas, está a referir-se a nível mundial? Ora bem... Ou está a referir-se em concreto aqui a Portugal, à Europa? Sim, por exemplo, em Portugal. Em Portugal era natural que as temperaturas fossem um pouco mais altas e que, por isso mesmo, de facto, o nível do mar estivesse aí 2, 3 metros acima do nível atual. E não aconteceu desgraça nenhuma. Nessa altura já havia seres humanos, não é? E eram seres humanos que ainda não eram o Homo sapiens sapiens, era o Homo neandertal ou por aí, mas não aconteceu nenhuma desgraça. E o clima mudou, começou a arrefecer a partir daí, e há cerca de 18 mil anos entramos num período muito frio, que foi um período glaciar, em que havia glaciares, verdadeiros glaciares, na Serra da Estrela, na Serra do Gerês, grandes glaciares na Serra da Sanábria, em todo o sistema central espanhol. Portanto, havia uma série de glaciares, também nos Cantábricos, na própria Serra Nevada. Portanto, havia acumulações de gelo muito grandes, mesmo na Península Ibérica, mas então, se formos pensar a nível da Europa, havia aquilo que se chama um manto de gelo, ou Inland Sea, na Escandinávia, que se estendia até às Ilhas Britânicas e até perto da latitude de Londres. Ora bem, isso significava que havia uma quantidade enorme de água no estado sólido, nos continentes, e o nível do mar desceu pelo menos 120 metros. A partir desse momento, há 18 mil anos, o nível do mar começou a subir, e atingiu mais ou menos os valores atuais há cerca de 5 mil anos. Quer dizer, temos os geomorfólogos, os geólogos, de uma maneira geral, têm uma visão destas coisas no tempo, enquadram-nas em tempos mais ou menos longos e percebem que estas coisas são um pouco umas matrioscas. Quer dizer, temos uma visão de conjunto que vai desde os últimos 125 mil anos, e depois temos uma visão mais aproximada que vai nos últimos 1000 anos, por exemplo, e as causas que determinam uma situação e outra, ou as causas fundamentais que determinam cada uma dessas situações, podem ser diferentes. Senão elas funcionam em conjunto, mas podem ser diferentes. Se calhar estou a ser confusa, eu peço-lhe que me faça perguntas, porque acaba por ser mais simples do que eu estar aqui a fazer um grande relatório, que até parece que estou a dar aulas, e eu gosto muito de dar aulas, mas acontece que eu dou aulas sempre baseadas em imagens. Ora, aqui mesmo posso passar imagens, e como não posso passar imagens, o meu papel é um bocado mais difícil. Mas, enfim, só para concluir esta ideia, portanto, o clima mudou ao longo do tempo, mudou muito. Tivemos então há 125 mil anos um clima mais quente que o atual, depois há 18 mil um clima muito mais frio que o atual, e depois
a partir de 5.000 anos atrás, temos tido variações muito mais suaves do clima, mas mesmo assim variações, permanentemente há variações. E com essas variações estão associadas também variações relativamente pequenas do nível do mar. Mas, então, agradecer que fizesse perguntas sobre dúvidas que possa ter. Eu tenho, como deve calcular, tenho imensas perguntas. Então faça-as, por favor. Tenho imensas dúvidas, mas estava a gostar, estava com um raciocínio que eu acho que seria mais ou menos perceptível para o comum dos mortais. Eu presumo que quando a professora fala em clima, estabelece uma distância de tempo, digamos, mais longa, para quando falamos num tempo, digamos, mais momentâneo, ou seja... Exato, é isso mesmo, isso mesmo. O clima são as características que definem o estado médio da atmosfera num determinado lugar. Uhum. O clima do Porto, por exemplo, pode ser definido como um clima mediterrâneo relativamente não muito acentuado, com pouca... um período seco relativamente pequeno e temperaturas não muito altas no verão, por exemplo. Não é? Eu creio... Isso é o clima do Porto, não é? Agora, o tempo é uma coisa muito mais variável. Diga. Eu creio que a grande questão aqui que se debate é se nós, seres humanos, entre outras culpas que temos vindo a ser responsabilizados, morais e por aí fora, religiosas e por aí fora, mas isso é outra questão, se nós é que estamos a ser os grandes responsáveis pelas tais... Porque assim, permita-me mas é só para nos tentarmos localizar um pouco os negacionistas, eu vou colocar aqui umas boas aspas, não é? Sim, se faz favor, agradeço as aspas. Nós não, digamos, vocês não estão a negar, digamos, a subida das temperaturas nos últimos anos, certo? Não estamos a negar que as temperaturas têm variado e que eventualmente o que me parece que estão a negar é a influência do ser humano nesta alteração. Exatamente, é isso mesmo. É por isso que o termo negacionistas, digamos, é um termo completamente incorreto e difamatório, se quiser, não é? Porque nós somos cientistas. É preciso dizer que a maior parte de nós somos cientistas e cientistas da área das ciências da Terra, físicos, geofísicos, geólogos, geomorfólogos, climatólogos também, e nenhuma dessas pessoas, em seu perfeito juízo, pode negar que há variações climáticas, é evidente, não é? Portanto, porque elas são evidentes à escala do tempo geológico e mesmo à escala dos tempos históricos. Porque eu posso lhe dizer também, por exemplo, o seguinte, isso toda a gente compreenderá. Há cerca de 1000 anos, de 1000 a 1300, tivemos um período quente chamado Ótimo Climático Medieval, que foi um dos melhores períodos da história, digamos, recente da Europa, porque foi o período em que floresceram as catedrais, todas aquelas magníficas catedrais góticas que nós conhecemos foram construídas durante esse período. Por exemplo, os vikings colonizaram a Groenlândia, havia vinhas na região de Londres, toda a gente que já foi a Londres lembra-se do frio que apanhou em Londres, das condições de Londres, que são de facto um clima bastante mau, não é? Bastante desagradável, e é por isso que os ingleses vêm para cá passar férias. Pois bem, nesse período chamado Pequeno Ótimo Medieval, havia vinhas na região de Londres. A partir daí tivemos um período de arrefecimento. Esse período de arrefecimento traduziu-se em muito mais colheitas. O trigo não amadurecia, apodrecia, pelo contrário, nos campos. As más colheitas rapidamente dão origem à fome, e a fome rapidamente acaba por dar origem a muitas doenças. Portanto, houve um período terrível da peste negra, por exemplo, que surgiu um pouco na sequência desse período de arrefecimento que começou a haver depois de 1315. E, portanto, toda essa magnificência do período medieval acabou por ser um bocado destruída. E todas essas alterações, nós acreditamos que estão relacionadas com modificações no número de manchas solares. Porque
o período mais frio de todos, do último milénio, foi a chamada Pequena Idade do Gelo, que aconteceu entre 1670, 1700 e qualquer coisa, e esse período correspondeu a um momento em que quase não havia manchas solares, aquilo que nós chamamos o mínimo de Maunder, porque Maunder foi um fulano que trabalhava no Observatório de Londres, no Observatório de Greenwich, e contava as manchas solares. E chegou à conclusão que durante um determinado período, os registros, ele não viveu nessa altura, mas no final do século XIX, ele chegou à conclusão que os registros durante esse período, o tal mínimo de Maunder, não mostravam praticamente manchas solares. Ora, esse período sem manchas solares correspondeu a um período muitíssimo frio, um período em que, por exemplo, gelaram os lagos no centro da Europa, há imensos quadros que mostram os patinadores no gelo, há imensas figuras que mostram isso, inclusivamente esse período com subidas e descidas da temperatura, mas terminou por volta de 1830 e em 1814 ainda havia momentos em que o Tamisa gelava. O Tamisa gelava e era possível fazer feiras em cima do Tamisa gelado. Ora, compreende que, por muito frio que o clima seja na Inglaterra neste momento, não permite nada disso. Portanto, de facto, houve um período quente medieval e depois um período chamado Pequena Idade do Gelo, e nós agora estamos num período quente. E não há drama nenhum nisso, porque os períodos quentes não são piores que os períodos frios, antes pelo contrário. Para a generalidade das pessoas, pelo menos na Europa, os períodos quentes são períodos benignos, não é? Que não trazem mal nenhum. Portanto, o que é natural é que haja um aquecimento climático, porque estamos a sair de um período frio, tão simples quanto isso. Uma vez que há altos e baixos na temperatura, saímos de um período frio, provavelmente relacionado com essa questão das manchas solares, um pequeno número de manchas solares, e agora estamos num período mais quente. O que acontece, o grande barulho que se faz em relação a isso, é que há um pequeno período em que esse aquecimento, que de facto se verificou, coincidiu com o aumento do maldito do CO2. E, portanto, as pessoas agarraram num período de 20 ou 30 anos, ou menos até, para dizer que está uma correlação entre o aquecimento e o CO2. Uma correlação a favor, eles garantem que é a mesma causa, não é? Pois, exatamente, eles partem da correlação para dizerem que a principal causa é essa. Sim, sim. E isto, de facto, para quem tenha uma ideia do que é o clima e da complexidade que é o clima, é um pecado mortal, é uma coisa impensável, é uma perfeita estupidez, porque sendo o clima uma coisa tão complexa, não se pode fazer variar tudo aquilo que acontece na Terra, basicamente do clima, que é um dos aspectos mais importantes da Terra, por uma coisinha que, eu vou-lhe dizer, o CO2 corresponde a 400, neste momento, corresponde a 411 partes por milhão da atmosfera. Se fizer as continhas, uma regrinha de 3 simples, isto dá o seguinte, 0,04% da atmosfera é que é CO2. Desses 0,04%, também cerca de 4% é que são de origem antrópica, isto é, provocados pelo homem. Portanto, diga-me lá, o que nós estamos a fazer é tentar mexer numa coisa que corresponde a uma percentagem ínfima dos gases que existem na atmosfera. Claro que o CO2, claro, tem algum efeito de estufa, sim. Mas é um efeito muito pequeno, porque ele é quantitativamente um gás que tem uma importância muito pequena na atmosfera. Nós já vamos continuar a falar do CO2, sim, cara professora, mas eu tenho que fazer aqui uma primeira pequena pausa para um brevíssimo bloco comercial. Não desligue o seu Skype, por favor. Não, claro que não. Assunção Araújo, geógrafa, professora na Universidade do Porto, está aqui a tentar ajudar-nos a perceber melhor esta confusão geral que existe e alarmista sobre esta coisa do aquecimento global e que nós é que somos os culpados.
estamos a tentar perceber melhor essa questão. Vamos a falar do tal CO2, que parece-me que o CO2, que parece-me que é, portanto, aquilo que está, digamos, no centro, digamos, dessa polémica, exatamente. Desta polémica, enfim, e portanto, o CO2 que são, portanto, os gases que nós, por exemplo, digamos, ao andarmos de carro, tudo aquilo que, digamos, que funciona, digamos, com os gasolina, os gasóleos, o carvão, etc, não é? Portanto, tudo isso emite, portanto, pelo menos em parte, CO2, certo? Não é só isso que emite CO2, o problema é esse. O problema é que o CO2 é o gás da vida. O CO2 é aquilo que, com a ajuda do sol e da água e dos sais minerais que as plantas aspiram do solo, transformam a água, os sais minerais e o CO2 em matéria orgânica, nos hidratos de carbono que nós comemos. Nós basicamente comemos. Portanto, toda a vida na Terra é uma vida baseada exatamente na química do CO2 e na chamada fotossíntese. Isso é algo que as pessoas todas com, digamos, o nono ano, agora chama-se nono ano de escolaridade, deverão saber. Portanto, tratar o CO2 como se fosse um gás venenoso é um erro tremendo e é uma mentira. Sem CO2 nós não podíamos viver, simplesmente. Mas professora, permita-me, nós somos, portanto, volta e meia aparecem várias imagens, fotografias, notícias de, por exemplo, a capital chinesa, com aquele ar, digamos, as pessoas com máscaras, aquele ar muito poluído, muito nevoeiro. E esse nevoeiro, esse ar, digamos, esse aparentemente ar poluído é atribuído frequentemente, digamos, às emissões, digamos, dos automóveis, das fábricas, etc. E o CO2 também polui, é isso? Não, o CO2 não polui. Não. O CO2 é uma parte muito pequena desse, digamos, desse smog que se pode criar em certas áreas em que são mais as partículas, estão em suspensão, e outros gases. Esses gases podem ser realmente maléficos, mas não propriamente o CO2. A questão é que quando se queima qualquer substância, e desde álcool, qualquer substância que tenha na sua composição carbono, obviamente gera-se água e CO2. E nós também, quando respiramos, a respiração nas nossas células transforma a matéria orgânica em energia, água e CO2. E nós expiramos constantemente CO2. Ora, se o CO2 fosse um veneno, nós já estávamos todos mais do que mortos, não é? Portanto, o CO2 não é veneno nenhum. Uma coisa é o CO2, outra coisa é a poluição. A poluição pode ser, de facto, grave. E no caso da China, evidentemente que é bastante grave, e as pessoas têm que usar máscaras, etc, etc. Mas a culpa não é do CO2, a culpa é deles terem indústrias que são poluentes e que não são, e cujas emissões, que não de CO2, mas de outros gases, não são convenientemente tratadas. Isso é outra conversa. Portanto, nenhum de nós é a favor da poluição, entendamos-nos. Nós somos a favor de um certo equilíbrio em que nós possamos utilizar os chamados combustíveis fósseis de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma cientificamente o mais avançada possível, portanto, sem criar outros efeitos colaterais com gases eventualmente prejudiciais, mas não podemos lutar contra o CO2, simplesmente não podemos, por muitas razões. Uma delas é que só cerca de 6% ou menos até do CO2 que existe na natureza, que existe na atmosfera, e como já viu, é uma parte muito pequenina da atmosfera, só uma parte muito pequena desse CO2 tem origem no homem, tem origem nas tais indústrias. E, portanto, nós estamos a lutar para extinguir algo
que é uma percentagem pequeníssima da constituição da atmosfera. Portanto, é uma luta completamente inglória e completamente estúpida, porque acabamos por utilizar outras tecnologias que supostamente são mais inteligentes, mas que na verdade também têm consequências desagradáveis. Por exemplo, quer-se substituir as energias fósseis por energias renováveis. Tudo muito bem. Mas quais são as energias renováveis? Por exemplo, as barragens. Ok, a gente constrói uma barragem, vai destruir uma grande quantidade de solos agrícolas, já se sabe, vai fazer com que uma quantidade enorme de sedimentos fiquem retidas naquela barragem, vai destruir aldeias, vai destruir campos, etc. E depois vai criar, de facto, energia hidroelétrica, muito bem, mas essa energia hidroelétrica acaba por ter, aparentemente limpa, acaba por ter consequências, por exemplo, nas praias. Dou-lhe só um exemplo das praias. É que quando a gente constrói barragens, os sedimentos não chegam ao mar. E como os sedimentos não chegam ao mar e o mar continua a levar os sedimentos para sul, por exemplo, aqui na costa portuguesa, não há sedimentos que cheguem e as praias emagrecem. Portanto, está a ver que as barragens não são assim uma solução para tudo. As barragens criam problemas. Quer dizer, dizendo de outra maneira, não há almoços grátis. Todas as formas de produzir energia acabam por ter consequências. Nós temos é que minimizar os problemas que essas formas de produzir energia podem ter. Por exemplo, outra coisa, as pessoas agora estão a querer obrigar-nos a utilizar carros elétricos. Ora bem, primeiro, a eletricidade tem que vir de alguma coisa. A eletricidade tem que ser produzida. De que maneira? Através de centrais nucleares? Através de centrais hidroelétricas? E as eólicas? As eólicas funcionam, primeiro, não são certas, não é? Funcionam quando há vento. Sim. Se não houver vento, as eólicas não funcionam. Por outro lado, o que se está a fazer é uma combinação entre as eólicas... Mas a professora, permita-me, concorda Diga. Que é uma fonte, digamos, pelo menos quando funcionam, é uma fonte limpa? Limpa, sim, mas esteticamente uma desgraça. E repare que elas também duram relativamente pouco tempo. A questão é que aqueles aerogeradores vão ter que ser destruídos um belo dia. Não são eternos, não são como as pirâmides do Egito. E quando eles forem destruídos, vão criar uma grande quantidade de entulho, primeiro aspecto. Também é desagradável do seu ponto de vista ambiental. E para serem construídos também consumiram cimento, ferro, gasolina, gasóleo para levar aqueles produtos todos até ao alto dos montes. E efetivamente também poluem a paisagem. Quer dizer, torno a dizer, não há almoços grátis. As eólicas não resolvem todos os problemas. As eólicas são usadas sobretudo para o seguinte: como durante a noite se gasta menos energia, durante a noite aquela energia que poderia ser produzida pelas eólicas é utilizada para bombear a água das barragens de jusante para montante, para depois a água tornar a ser reciclada e depois poder ser usada durante o dia, que é quando se consome mais. Portanto, o que há é uma combinação entre as barragens e as eólicas. Mas tudo isso, como se está mesmo a perceber, não fica barato. Tudo isso acaba por fazer com que nós tenhamos uma das eletricidades mais caras da Europa. E isso, de facto, não é bom para nós. Nós podemos estar muito à frente em termos ambientais, entre aspas, mas, na verdade, em termos económicos, o nosso país tem sempre um travão muito grande, que é o facto de termos uma energia muito cara. E qual é que seria, digamos, a solução, digamos, menos má dela? Como eu digo, não há almoços grátis, não é? Talvez uma solução mais equilibrada, com menos obsessão por esta questão do consumo das emissões do CO2, talvez fosse uma solução mais interessante. Por exemplo, há tecnologias que permitem queimar carvão de uma forma ambientalmente mais sustentável e com menos emissões de gases de facto poluentes.
E, por exemplo, essa tecnologia poderia ser interessante. Claro que a primeira coisa que nós temos que fazer é poupar energia, claro. Fazer casas que sejam, que consumam menos energia, evidentemente fazer carros que consumam menos gasóleo, menos gasolina, mas a história dos carros elétricos também não resolve o problema, porque os carros elétricos têm que ser carregados em algum lado, a energia elétrica tem que ser fabricada em qualquer lado. E há a questão das baterias também, não é? E a questão das baterias, exatamente, a questão das baterias, que são minérios relativamente raros, caros, que custam a explorar e que se poderão esgotar, obviamente, e que quando terminam originam problemas. Portanto, a energia é... Há quem defenda também que constitui, digamos, um perigo ter aquelas baterias todas debaixo, digamos, dos passageiros, não é? No fundo, não é? Na base do carro, não é? Isso francamente não sei, não faço ideia, mas o que sei é que todos esses produtos de alta tecnologia acabam por ser altamente poluidores. Sim, há quem defenda a ideia de que, por exemplo, digamos, o custo da construção de um carro elétrico, na hora de ele estar no mercado, digamos, ele para ter, digamos, um preço equiparado com um carro a gasóleo ou a gasolina, digamos, o carro a gasóleo, digamos, o carro a gasóleo ou a gasolina tem, digamos, um adiante, vá lá, de cerca de 120 km para que o outro fique, digamos, equiparado em termos de preço, não é? Mas, professora, sendo assim, digamos, uma vez que o CO2 não é tão responsável, nós, seres humanos, não estamos, digamos, a ideia que a professora está aqui a defender e que se defendeu nessa conferência de que organizou, sendo que o CO2 não é assim tão, portanto, culpado, vá lá, e nem nós, seres humanos, o somos, como é que esta ideia está tão generalizada? Porque é uma ideia simples e simplista, e porque a páginas tantas começou a vender essa questão das cotas de CO2, não é? Porque se vende. Que é uma questão que eu não percebo muito, sinceramente. Eu também não percebo muito bem, mas a verdade é que um indivíduo, para queimar uma determinada quantidade de carvão, pelos vistos, tem que pagar lá um organismo qualquer que, obviamente, ganha dinheiro com isso tudo, por exemplo. E é de negócio que se trata, estarmos aqui todos a ser, digamos, enganados para alguém ganhar dinheiro para pagar estas cotas de... Ora, se quer que lhe diga, eu acho que sim, que é de negócio que se trata. E como as pessoas são sensíveis às questões ambientais, e ainda bem que são, assustam-se as pessoas dizendo o nível do mar vai subir catastroficamente se vocês não trocarem o vosso carrinho a gasóleo ou a gasolina por um carro elétrico. E está-se mesmo a ver que o que se pretende é que a gente troque de carro. Ora, a gente ao trocar de carro, imagine a estragação de produtos importantes para o ambiente que isso representa, quer dizer, representa, mesmo que uma parte do carro seja reciclado, representa muito lixo, representa muita poluição. E isto apenas para nos obrigar a trocar de carro. No fundo, é uma lógica capitalista que é verdadeiramente maligna, que é assim, de antes a gente comprava um computador e o computador durava 4 ou 5 anos. Agora a gente compra um computador, o computador dura 1 ano ou 2 e passado esse tempo começa a ter problemas, começa o sistema a não funcionar em condições e portanto a gente o que é que tem que fazer? Trocar por um outro computador e tudo aquilo que representa imensas matérias-primas, algumas delas muito caras e raras, vai para o lixo, ou vai então para os depósitos de lixo dos países subdesenvolvidos, coitados, que não têm outra hipótese de não aceitar o nosso lixo em troca de alguns trocos. Portanto, é uma lógica absolutamente infernal do ponto de vista ambiental, mas ninguém fala nisso. Só se fala no CO2, que é uma cortina de fumo, sendo que o fumo não é CO2, o fumo é outra coisa que não o CO2. Mas eu gostava de lhe falar um bocadinho também da conferência, porque acho que a conferência foi muito importante. Seria interessante, mas deixe-me só perguntar-lhe, porque estamos a quase acabar esta primeira parte do programa, se tem disponibilidade para continuar connosco, pelo menos tanto mais alguns instantes na segunda parte. Sim. Ok, então siga para bingo. Está bem, ok. Sim, portanto, ia falar, portanto, da conferência, certo?
Ia falar da conferência. Okay. Acontece que eu já conheço o professor Morner há quase 30 anos, de um congresso que houve em Madrid. O professor Morner, que foi, portanto, um dos era, digamos, quem presidia a organização da conferência sob o ponto de vista científico. E foi ele que efetivamente conseguiu, através dos seus conhecimentos, porque ele já é uma pessoa com alguma idade e que tem uma carteira científica inatacável, não é? Com cerca de 600 artigos publicados. Se for ver a biblioteca online, onde só estão artigos mesmo, revistos por pares, etc. A carteira científica é inatacável, dita por si, mas sabe que ele é muito atacado, não é? Sim. Então, aliás, todos os oradores, inclusive a professora, foi muito atacada, não é? Sim, e se calhar fomos atacados porque tínhamos, se calhar, alguma razão, pelo menos em algumas coisas, porque o que acontece é que as pessoas que vieram cá, e eu falei do professor Morner, por ele ser, de facto, o centro científico, o epicentro da conferência, quem convidou algumas das pessoas, e em honra de quem muita gente fez milhares de quilómetros para vir até cá, completamente de borla, sem pagar. Nós não pagamos viagens a ninguém, nem estadias a ninguém, é apenas com algum dinheiro que sobrou da conferência eu acabei por pagar a viagem ao professor Morner, mais nada. Portanto, isto não é como a conferência que o Obama veio fazer, em que recebeu 500 mil euros por falar durante 1 hora e não dizer praticamente nada. Não, isto foi algo em que as pessoas vieram por amor à causa e para divulgar, digamos, as suas descobertas. Isso faz a grande diferença nas pessoas que fazem, digamos, palestras e que, digamos, se entregam a estas coisas por amor à causa, como disse. Eu acho que sim. Nós tivemos há uns anos aqui o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, que fala muito sobre a subida do nível das águas do mar, e foi Prémio Nobel da Paz em 2007, mas passado 3 a 4 anos comprou uma casa à beira-mar, não é? Bom, o Al Gore é um caso que eu preferia não analisar propriamente, não é? Acho que há demasiada politiquice, como aliás em toda esta questão do CO2 há muita politiquice, mas em relação ao nível do mar, porque é um dos aspectos-chave. Vamos guardar a subida do mar para a segunda parte. Estava a falar da conferência, não é? Sim, se não se importa. Com certeza. Porque nós só temos 2 minutos nesta hora. Portanto, quer que eu fale de quê? Estávamos a falar, portanto, da conferência. É da conferência, sim. Ok. Não sei como é que as pessoas souberam, mas souberam da existência da conferência. Aliás, eu tentei divulgá-la, a conferência estava aberta a toda a gente que se quis inscrever, eu fiz toda a propaganda possível, e de facto, uns dias antes, telefonaram-me do Santander, que tinha concedido uma pequena participação de 1.000 euros, e telefonaram a pedir que retirasse o nome do Santander da capa do livro de resumos. Essa não sabia. Pois, exatamente. Portanto, o Santander sentiu-se mal por estar, supostamente, a apoiar negacionistas. Exatamente. Entre aspas. É aquilo que eles consideravam negacionistas. E depois, por essa altura também, saiu então uma carta, um abaixo-assinado com 63 pessoas, nas quais há gente muito válida, muito interessante e muito respeitável, a dizer que aquilo era uma reunião de gente que não tinha, digamos, qualidade científica, que não era uma reunião científica, etc. Eu convidava-os a todos a irem ao site da conferência, que se pode encontrar em www.portoconference2018.org. É muito fácil de encontrar. E lá vão encontrar muita coisa, inclusivamente... A pessoa tem que ficar para a segunda parte. Agora temos... Ok.
Já falámos um pouco sobre isso. No entanto, professora, não sei se quer retomar a questão que estávamos a debater há bocadinho. Estávamos precisamente a falar sobre um desapoio, digamos, que o Santander vos tirou-vos o tapete na hora em que soube que se ia discutir aí e que se ia, digamos, portanto, negar esta influência do ser humano no aquecimento global. Parece-me que foi mais ou menos assim que estávamos a falar. É mais ou menos isso. Houve realmente um abaixo-assinado, assinado por 63 pessoas, algumas delas pessoas importantes, como lhe digo, por exemplo, o professor Sobrinho Simões, a doutora Luísa Schmidt, uma série de pessoas. Eu não quero sequer falar dessas pessoas porque me magoa um bocado que pessoas que eu reputo inteligentes sejam capazes de dizer aquilo que disseram nesta carta aberta. Essa carta aberta foi escrita ao reitor da Universidade do Porto e começava por dizer que a Universidade do Porto deve escrutinar os eventos que organiza e promover o conhecimento baseado em ciência. É assim que a carta começa e depois segue dizendo que vai haver uma conferência, o nome da conferência, etc. E diz, entre algumas frases retiradas do contexto, de facto que nós somos negacionistas. Ora, nós não somos negacionistas, as pessoas que foram convidadas são pessoas do mais alto nível em termos científicos e que tratam destas questões de uma forma científica. Todas as pessoas que quiseram estar presentes estiveram presentes e tivemos, de facto, a sala sempre praticamente cheia. Portanto, não se trata de um evento em que fôssemos discutir questões como a Terra plana, como algumas pessoas disseram, mas sim discutir algo que tem sido visto como um paradigma em que toda a gente acredita sem pensar. Porque as alterações climáticas sempre existiram, as alterações climáticas nunca foram, até agora, provocadas pela ação do homem. A ação do homem, se tem alguma contribuição no tal aumento de CO2, é uma contribuição muito pequena, da ordem dos 4% ou menos, do CO2 que tem como composição, como dentro da composição da atmosfera, o equivalente a 0,04%. Quando falam de composição da atmosfera, está a falar daquilo que vulgarmente chamamos do ar. O ar, exatamente. O ar. O ar que nós respiramos tem 80 e tal % de azoto, tem 20% de oxigênio e tem uma percentagem mínima, tem 1% de água, não salvo erro, e tem uma percentagem mínima 0,04% de CO2. Como é que uma coisa que existe na atmosfera numa percentagem tão pequenina pode provocar tudo aquilo que estão a acusá-lo? Mas esses 0,04%, como está a referir, já, digamos, existiu desde sempre, ou os nossos carros e os combustíveis fósseis aumentam de forma significativa, de modo até que cause esse efeito estufa que faz com que as temperaturas subam? É um facto que o nível de CO2 tem vindo a subir, ok? Só que o nível de CO2 está a subir desde que terminou a pequena idade do gelo, desde que o clima aqueceu, porque nós tivemos um período muito frio durante o século XVII. Ou seja, ele não é uma consequência. Exatamente. O CO2 é mais, o aumento de CO2, segundo a nossa perspectiva, é mais uma consequência do aumento da temperatura do que o contrário. E vou-lhe explicar porquê. Aqui sim é que há uma correlação, vá lá. Parece haver, há uma correlação, mas é uma correlação complexa. Não é um efeito, digamos, não é um efeito causal, não é, digamos que a subida do CO2 é que causa a subida das temperaturas. Mas é o contrário. Não, exatamente. Okay. Nós acreditamos nisso. E vou já explicar de uma forma muito simples como é que isso se pode explicar. O maior contribuinte para o CO2 que existe na atmosfera é o mar.
O mar, como sabe, ocupa 70 e tal % da superfície da Terra e, obviamente, tem uma série de gases dissolvidos. Ora, acontece que quando há um aumento da temperatura de um líquido que possua CO2, esse CO2 se liberta. As pessoas podem não saber, mas as bolinhas que há num copo de cerveja, ou num copo de champanhe, ou num copo de vinho verde, ou num copo de água com gás, são CO2. O que acontece é que quando a água ou a cerveja está bem fresca, essa água contém uma quantidade grande de CO2 e, portanto, tem aqueles piquinhos que nós gostamos. Quando a cerveja aquece, choca e perde o CO2. Portanto, está a ver a analogia. É que se o mar, de facto, aquecer por outras razões que provavelmente têm a ver com causas naturais, se o mar aquecer, vai libertar CO2 para a atmosfera, e daí que o aumento do CO2 se tenha vindo a verificar. É uma coisa da ordem dos 300 partes por milhão para 400 partes por milhão. Parece muito, mas se for fazer as contas, vai ver que é uma percentagem ínfima na mesma. Portanto, o aumento do CO2 é mais uma consequência do aumento da temperatura que uma causa desse aumento da temperatura. E mais, o CO2 é em grande parte provocado pela ação dos seres vivos, de todos os seres vivos da Terra. E ainda mais, o CO2 é uma espécie de fertilizante das plantas. Quer dizer, o aumento de CO2 que se tem vindo efetivamente a verificar tem contribuído para que as florestas se expandam mais, porque o CO2 é o alimento da vida vegetal e, a partir daí, o alimento dos animais e por aí fora. Portanto, é uma coisa completamente contra a natura estar a culpar o CO2 de todos os problemas que temos. E em relação ainda a outra questão, que é a questão das variações do nível do mar, e sobre isso ainda não falamos, e eu gostava realmente de falar um pouco, porque é a área que eu domino melhor. O que eu tenho visto através dos dados oficiais de sites que inclusivamente são controlados pela NASA e por outros organismos, em que haverá muitos alarmistas climáticos, o que eu sei sobre as variações do nível do mar é que haverá uma subida de cerca de 1,1 milímetro por ano do nível do mar. Ora bem, se for fazer as contas, ao fim de 100 anos, isso dá quanto? 11 centímetros daqui a 100 anos. 11 centímetros é algo que assusta alguém? A mim não me assusta absolutamente nada, porque, efetivamente, 11 centímetros toda a gente sabe o que é, ao fim de 100 anos. Portanto, há mais do que tempo para as pessoas se ambientarem e, eventualmente, adaptarem à situação, que é aquilo que é típico dos humanos. Os humanos são sobreviventes de muitas extinções, de muitas desgraças que aconteceram à Terra. São sobreviventes porque se adaptam. E, portanto, isso é a adaptação a uma subida do nível do mar de 11 centímetros em 100 anos. Não é nada de especial. Agora, é claro que as coisas não são tão simples assim. Há locais onde está a haver uma descida do continente. E é o caso, por exemplo, da costa leste dos Estados Unidos. Aí, a essa subida do nível do mar, que é pequena, junta-se uma descida do continente. E, portanto, o valor relativo da subida do nível do mar é um pouco maior. Mas não é nada que seja assustador. O que as pessoas andam a dizer é que a calote gelada da Groenlândia que vai desaparecer. Ora bem, a calote gelada da Groenlândia tem 3.000 metros de espessura. Formou-se ao longo de milhões de anos. Nos últimos 125.000 anos, ela diminuiu, é verdade, mas nunca desapareceu completamente, nem nada que se pareça. Se toda a calote gelada da Groenlândia desaparecesse, o nível do mar subiria 7 metros, mas era preciso que todo aquele gelo, e são 3.000 metros de espessura de gelo, desaparecesse.
Ora, isso não acontece instantaneamente, nem acontece em 30 anos, nem acontece provavelmente em milhões de anos, porque a tendência do clima atualmente não é para o aquecimento, pelo contrário, aparentemente a tendência é para o arrefecimento e nós provavelmente estamos num período quente, um período interglaciar, menos quente que o período de há 125 mil anos e aparentemente estamos a caminhar para um período frio. Portanto, digamos, nós temos visões completamente opostas às visões catastrofistas que nos procuram impor e que procuram criar uma espécie de religião baseada numa mentira. Pronto, isso é uma questão que eu gostava imenso de referir mais à frente, professora, se não se importa. Está bem. A questão do endeusamento da comunidade científica, que parece que tudo que vem dali, e isso, como eu disse no início do programa, é um conceito muito amplo, muito vago, comunidade científica. Agora até aparecem os cientistas, digamos, do ambiente, que é um conceito muito vago, mas está a aparecer muito, é um termo em inglês, environmental scientist, mas já lá vamos. Mas eu não sabia, a professora referiu há bocadinho que, portanto, é uma área onde o especialista vai lá, que é o mar. Fala-se muito também nesta questão do aquecimento global, que vocês não são negacionistas, está portanto uma subida das temperaturas em que reconhecem, mas fala-se muito também de que estamos a perder, digamos, os corais no mar. Isto é assim, nem por isso? Ora, uma das pessoas que foi fazer uma conferência, ou melhor, que enviou a conferência, diz que os corais na Austrália estão bem e recomendam-se, e acontece que, pelo facto dele dizer que os corais não estão bem, parece que foi irradiado da sua universidade. Quer dizer, há verdadeiramente uma espécie de máfia atacando todas as vozes dissonantes, porque de facto a mentira conveniente está-se a sobrepor às tais verdades inconvenientes que muita gente começa a dizer. E também não é verdade que sejam 97% dos cientistas que dizem isto ou dizem aquilo. Há artigos que comprovam que não se trata nada disso, que 40 e tal % dos cientistas talvez acreditem nestas questões do alarmismo climático, mas nem sequer muitas vezes são cientistas da área do clima, a questão é esta. É que é preciso serem cientistas da área do clima e já agora, de preferência, cientistas que sejam capazes de ver o clima numa perspectiva histórica, porque o clima, como está sempre a mudar, nós não podemos imaginar uma situação atual e meter os dados no computador, fazer variar o tal CO2 e depois dizer que no ano 2100 vamos ter uma temperatura 3 ou 4 graus superior ao atual, porque isso é, de facto, uma modelação, a criação de cenários, muitos deles irrealistas, e que não têm base científica nenhuma. O que nós propalamos, aqueles que estiveram na conferência, a maior parte de nós são das áreas das ciências da Terra, é que se deve ir ao terreno e observar as coisas. E é dessa observação, que é muito mais difícil do que meter dados no computador, como é evidente, não é? E que fica muito mais cara que meter dados no computador, dessa observação é que poderão sair as tais verdades científicas que devem ser discutidas e tidas em conta para a vida da humanidade, e não propriamente de jogos de computadores, porque no fundo isto são brincadeiras de computador. Muito daquilo que se faz sobre os tais cenários são, no fundo, parecido com jogos de computador, não são verdades. Lá pelo facto de serem dados que resultam de estudos feitos nos computadores, não quer dizer que sejam certos. Repare uma coisa, os meteorologistas são capazes de prever o tempo daqui a 2, 3 dias, não é? Como o senhor sabe muito bem, porque normalmente dá as questões da meteorologia. Fala também das questões da meteorologia para Guimarães. Ok,
Mas se for ao fim de uma semana, a probabilidade de acertar já é menor, não é? Claro. Ao fim de 15 dias é muito menor. Portanto, como é que estes senhores pretendem prever o clima daqui a 100 anos, diga-me lá? Com que certeza, sendo que o clima é uma coisa tão complexa que não se pode prever a 7 dias, senão com, enfim, com algumas dúvidas, com alguma insegurança, e já agora é possível prever o clima daqui a 100 anos. É completamente irrealista. Aquilo que o professor Morner, e eu concordo absolutamente com ele nesse sentido, diz, é que o que há, poderá haver algumas variações, de facto, algum aquecimento global do clima que poderá estar relacionado com o aumento das manchas solares, que se terá verificado até 2010, mais ou menos, mas a partir daí o clima tem vindo a arrefecer, isto é visível em muitos dados, por exemplo, publicados pela NASA, e o que há, quando estas coisas acontecem, é uma redistribuição do calor e da umidade pela Terra. Quer dizer, poderá haver um ligeiro aquecimento, mas o que há, na verdade, é um jogo diferente dos tais elementos que fazem parte do clima da Terra e que são muito complexos, e dos quais o mais importante de todos é a circulação geral da atmosfera. Quer dizer, porque é que o tempo aqui no Porto, por exemplo, e em Guimarães também, muda tão facilmente? É porque nós estamos numa área em que somos afetados pela frente polar. Portanto, pela circulação geral da atmosfera, nós podemos ter uns dias muito quentes, porque estamos sob a influência de uma corrente de leste. Mas quando vem uma corrente de oeste, nós já passamos a ter chuva e passamos a ter alternância entre ventos de sudoeste e ventos de noroeste. Verdade, não é? Isto é absolutamente verdade. Isto é o tempo. E o tempo nas fachadas ocidentais dos continentes, a esta latitude, é um tempo muito mutável. Portanto, o que produz o tempo são estas oscilações constantes da circulação geral da atmosfera, muitas delas governadas pela circulação em altitude, chamado jet stream. Ora bem, se isto acontece assim, em relação ao tempo, como é que nós vamos saber o que se vai passar em termos de clima no futuro, daqui a 100 anos? O que podemos é dizer que, se daqui a 100 anos, por acaso, o clima for mais quente, o que vai acontecer é que vai haver mais vapor de água, e havendo mais vapor de água, até pode ser que os desertos sejam mais pequenos. O nível do mar poderá ter subido 10 centímetros ou 15 centímetros e poderá acontecer que os desertos tenham mais umidade e que nós nos estejamos na situação de desertificação de que falam tantas vezes. Isto só para falar de alguns aspectos muito... Já agora, tentando fazer aqui um pequeno parênteses, esta subida das temperaturas é, digamos, a grande responsável, se quisermos, não sei se vou fugir um bocado ao tema, mas queria abordar aqui um pouco a questão do... Sim, com certeza. Queria abordar aqui um pouco a questão dos incêndios. A professora é geógrafa, portanto falou que às vezes é necessário ir ao terreno, mas temos verificado nos últimos anos, quer dizer, um aumento também, mas isso, claro, há muitos fatores, mas nesta subida que tem havido uma subida da temperatura, vá lá, não muito significativa, mas ela tem uma parte, vá lá, de responsabilidade significativa neste aumento de incêndios que temos tido, professora? Ora bem, vamos lá ver. O aumento de incêndios deu-se o ano passado. Os incêndios do ano passado foram terríveis, e foram terríveis porque tivemos muitos meses secos e quentes. E depois, pronto, tivemos toda a descoordenação, todas as matas por limpar, etc. Portanto, isso de facto provoca incêndios, claro, não pode deixar de provocar incêndios. Mas este ano, por exemplo, também tivemos alguns incêndios, e nós sabemos que a maior parte dos incêndios são fogos postos, não é? E que muitos deles também são por negligência, muitos deles são por negligência. Por exemplo, o fogo é curioso pensar nisso, o fogo do dia 15 de outubro do ano passado, 2017, aconteceu em parte, segundo me disseram, e segundo eu investiguei nos jornais, etc., porque muita gente, como eles disseram que ia chover, porque vinha aí um furacão, o furacão Ofélia,
como disseram que ia chover, muita gente começou a fazer queimadas. Porque, enfim, as queimadas ficavam feitas, portanto a tal limpeza dos campos ficava feita, e depois vinha a chuva e não havia problema nenhum, porque depois da chuva é que não é fácil fazer queimadas. E, portanto, foram fazer as queimadas no pior dia possível, em que tivemos temperaturas medonhamente quentes. Eu lembro perfeitamente disso, era um dia que já era de outubro, mas estava um calor absolutamente sufocante. Portanto, pessoas a fazer queimadas, eventualmente fogos postos, um fim de semana, que é a altura em que os fogos há mais gente disponível para fazer fogos postos, para incendiar as matas, quer dizer, foi a tempestade perfeita, não é? Os fogos do dia 15 de outubro foram realmente a tempestade perfeita. Portanto, pode haver na tal variação que tem a ver com o tempo e não com o clima. Portanto, o ano passado tivemos de facto um verão muito seco e houve de facto uma descida do nível de todas as barragens, mas depois, em 2 meses ou 3, a coisa recuperou. E a verdade é que as barragens já estão ao nível normal, portanto está a ver como não se pode entrar num alarmismo. Já havia gente a perguntar ao Ministro do Ambiente se ia haver água para o verão. E já havia gente a mandar água para as barragens, porque de facto algumas estavam a um nível muito baixo. Quer dizer, esse tipo de alarmismo não é inteligente, porque é muito difícil que de um ano para o outro nós passássemos da situação climática que temos para a situação climática do Saara, que era aquilo que as pessoas estavam a sugerir, e a deixar de chover para sempre, aparentemente. Portanto, são ideias alarmistas que não ajudam nada e não são corretas, e verificou-se ao fim e ao cabo que esses medos não tinham a mínima razão de ser, porque as barragens em 2 meses ou 3 ficaram ao seu nível normal. Portanto, o que há é irregularidades climáticas, isso há. Irregularidades do tempo, mais do que clima, do tempo. Até que espaço de tempo é que nós, comuns mortais, podemos acreditar, se quiser, não encontro outro termo agora, numa previsão do estado do tempo? 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando nos dizem, o verão, quando nos dizem, no início da primavera, vamos ter um verão muito quente, vamos ter um inverno muito frio, e a gente pode acreditar numa coisa dessas? Olha, eu sinceramente não sou meteorologista, não é? Conheço de facto o professor Pierce Corbin, que faz previsões desse género, muito baseado na... Pierce Corbin, que esteve aliás na conferência. Exatamente, foi uma das pessoas que esteve na conferência, baseado nas tais manchas solares, portanto na atividade do Sol, e depois na sua influência do tal jet stream, que é a tal corrente de jato que existe a grandes altitudes, e essa sim vai determinar o clima. O tempo, agora já estou eu também a fazer confusão. O tempo, digamos, por exemplo, aqui na zona do hemisfério norte, na zona temperada do hemisfério norte. Portanto, ele saberá, com certeza, dizer esse tipo de coisas, e é isso, são as ondulações deste jet stream que vão acabar por produzir, às vezes, períodos de muito calor, por exemplo, aqueles períodos que houve este ano e que levaram a que houvesse incêndios na Suécia. Houve realmente um período muito quente por causa da tal circulação, que era uma circulação de leste, portanto, de ar seco e quente, e que provocou incêndios, isso é verdade. Mas, repare, pelo contrário, aqui em Portugal não tivemos um verão particularmente quente, acho eu. Tivemos alguns dias bastante quentes, mas nada de extraordinário. É só ir ao site do IPMA e ver que, muito provavelmente, eu ainda não fui fazer esse trabalho, mas que muito provavelmente o mês de agosto e o mês de setembro foram meses bastante próximos do normal em relação à situação aqui do Porto, por exemplo. Isto não começa a ser um pouco, parece que não, a tal liberdade de expressão e uma universidade que é por excelência, um local de debate, de ideias, não é? Quer dizer, parece que estamos aqui um pouco a
Andaram para trás? Exatamente, e o que é triste é que sejam pessoas tão responsáveis e algumas tão cultas que façam isso. Só podem fazer isso por motivos políticos. Muitas destas pessoas não são cientistas desta área. Alguns serão, e alguns, inclusivamente, têm a ganhar com isto. Porque é evidente que há uma coisa chamada It's Master Voice, a voz do patrão, e o patrão manda que as pessoas defendam aquilo que está de acordo com o paradigma económico que se quer desenvolver. Ora, se o grande leitmotiv da civilização atual, segundo eles pretendem, é a tal descarbonização, se no fim de um programa de rádio ou de televisão eles dizem lá numa legendazinha este programa consumiu não sei quantos quilos de CO2 para a sua produção, quer dizer, tudo isto é absolutamente ridículo. Mostra o CO2 como sendo um veneno e algo que é preciso evitar a todo custo, quando eu já tentei dizer que não se trata nada disso. E portanto há uma obsessão, uma verdadeira obsessão, uma espécie de religião. Quem não acreditar nestas coisas não é bom chefe de família e é com certeza uma pessoa de direita, um negacionista, um daqueles indivíduos só semelhantes àqueles que dizem que a Terra é plana ou aos criacionistas. Repare que a palavra negacionistas é parecida com criacionistas. Pois é, não é? Exatamente. Até soa mal a quem está, digamos, a ser apelidado de tal forma, vá lá, não é? É evidente que soa mal. Porque dá a ideia que acreditam no Adão e Eva. Mais ou menos. Mais ou menos. Quer dizer, somos pessoas completamente atrasadas que têm uma visão anticientífica, uma visão, sei lá, de vendedores de banha da cobra, basicamente. É isso. Houve uma série de entrevistas durante esse período a seguir à conferência. Houve entrevistas sim, e houve programas. Eu fui altamente referida em muitíssimos programas. Sim. Por exemplo, o Eixo do Mal, a doutora Clara Ferreira Alves, que é uma pessoa que eu aprecio como jornalista, disse cobras e lagartos. Ora, eu lamento muito. Sim, não ouvi. Disse, mas há de ver. Pois, agora já não pode ver, mas disse realmente. Porquê? Porque as pessoas veem isto como uma espécie de religião, de facto. Sim, sim. Veem isto como uma religião, e quem não for a favor destas questões não é bom chefe de família, como quem não for a favor do Benfica, não é? Também não é bom chefe de família. Ora, estou a brincar, como é evidente que eu sou do Porto. Mas esteja à vontade que eu não sou de ninguém. Pronto, eu também não sou. Na verdade, o futebol para mim não é muito importante, mas tudo isto é uma perfeita estupidez, quer dizer, porque de facto estas noções são complexas. O clima, como eu já tentei mostrar, é muito complexo, variou em diversas escalas de tempo, ao longo de milhões de anos, ao longo de centenas de milhares de anos, ao longo dos últimos... Sim, o comum dos mortais houve com alguma frequência uma era glaciar que houve há alguns, não sei quantos mil anos, não é? Exatamente, há 20 mil anos nós tínhamos, como eu disse, o gelo até à latitude de Londres, mas não era um gelo qualquer, era mantos de gelo como aqueles que hoje existem na Groenlândia e na Antártida. E nós tivemos, no princípio do milénio, a colonização da Groenlândia. Os vikings foram para lá e desenvolveram aquilo. E depois aconteceu que veio a tal pequena idade do gelo, portanto, porque houve, provavelmente, uma diminuição das tais manchas solares, que tem a ver, portanto, com ciclos naturais, nós não podemos influir no Sol, como é evidente. Então, como houve esse arrefecimento, os coitados dos vikings morreram de fome, mais ou menos, aqueles que se conseguiram vir embora, vieram embora, mas aquelas colónias desapareceram. Portanto, essas variações climáticas verificaram-se também ao longo do último milénio e estão-se sempre a verificar. Agora, é claro que quando há um aquecimento, e o aquecimento não é mau para a humanidade, e o aquecimento será devido a muitos fatores naturais, por exemplo,
que tem a ver com a órbita da Terra, com os ciclos chamados de Milankovitch, foi um fulano que descobriu estas coisas. Portanto, esse é um dos tipos de influência, mas há outras influências, por exemplo, a uma outra escala, as manchas solares, a própria distribuição dos continentes e oceanos, que nós sabemos que se modificou desde o início da história da Terra até o presente. Portanto, há toda uma série de fatores que fazem o clima mudar constantemente. Mas, professora, caso a temperatura continue a subir, nada nos garante que a temperatura continue a subir. Mas caso suba, como se tem vindo a verificar nos últimos anos. Não se tem vindo a verificar, a questão é que não se tem vindo a verificar em muitos casos. Se forem ver um site da NASA, eu posso depois mandar, se quiser, o endereço desse site. Há muitos gráficos que mostram que a temperatura, por exemplo, aqui no Porto não está a subir. A temperatura subiu até 2003 ou 2004 e depois tem vindo a descer. Portanto, mas tem havido mais episódios, por exemplo, de tempestades, de ventos fortes? Isso muitas vezes tem a ver com a memória das pessoas, que é curta. Toda a gente sabe que a memória das pessoas é curta, e não com dados objetivos. Se nós formos ver os dados objetivos, até os dados que o próprio IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não é, produz, nós vamos ver que essas coisas muitas vezes não são verdade. Quer dizer, fala-se muito dos acontecimentos extremos, por exemplo, diz que o aquecimento global poderá estar relacionado com invernos muito frios, e a gente começa a achar esquisito, não é? Quer dizer, o aquecimento global, ao fim e ao cabo, serve para tudo. É uma desculpa que serve para tudo. Que tem havido mais furacões, isso não é verdade. Quer dizer, há uma série de mentiras e pseudo-verdades e, como todos nós sabemos, é sempre possível, digamos, torturar os números até que eles nos deem aquilo que nós queremos que eles nos deem, não é? Tal como era possível, durante a Inquisição, torturar as pessoas, e as pessoas diziam tudo o que os inquisidores queriam que se dissesse. Pronto, isto é uma imagem muito forte. Mas a verdade é que... Mas retomando um pouco retomando um pouco a minha questão há instantes, começa a ser um pouco difícil ir contra esta corrente que vem lá de cima da comunidade científica, não é? Os deuses, o endeusamento que se está a fazer, não é? Tudo parece uma religião que tem que se acreditar cegamente. Mas ainda há dias eu tive conhecimento, portanto, de um professor numa universidade, creio que de Toronto, não é? Por não aceitar que viesse, digamos, uma ordem, digamos, por legislação, chamar, digamos, às pessoas que tenham essas questões de identidade de género. Ele foi muito criticado e foi suspenso, aliás, não é? Mas nas próprias universidades, digamos que há aqui uma série de questões que, se alguém, digamos, for contra a corrente, até numa universidade, digamos, começa a ser, as coisas começam a ser complicadas para um professor universitário, algo que não, digamos, não deve haver grande memória desse tipo de coisas, não é? Exatamente. Eu devo-lhe dizer que uma das razões pelas quais eu convidei o professor Morner para vir cá fazer esta conferência foi porque há 2 anos ele fez uma conferência em Londres, tinham-lhe prometido um lugar na Universidade de Londres e, à última hora, negaram-lhe esse lugar. Portanto, ele teve que pagar um espaço e teve que desembolsar uma quantidade de dinheiro por causa disso. E o que os nossos contraditores, os tais senhores do abaixo-assinado, queriam que se fizesse era exatamente a mesma coisa, que se impedisse a Universidade do Porto, depois de toda a gente ter comprado os seus bilhetes de avião e toda a gente ter marcado as suas dormidas, impedir que na Universidade do Porto se fizesse uma discussão científica. Ora, isso só pode querer dizer uma coisa, é que nós íamos incomodar muita gente. Porque se fôssemos criaturas absolutamente irrelevantes, ninguém se chateava connosco, não é? Éramos apenas uns vendedores de banha da cobra. Agora, quando de facto há... E quando vocês, parece-me que lhe endereçaram convites para fazerem parte desta conferência e não foram aceitos?
Exatamente, eu convidei uma pessoa que é climatóloga do meu departamento para estar presente e toda a gente teve acesso ao site a partir de janeiro, que nós publicitamos e mandamos para todas as universidades. A Universidade do Porto fez disso notícia e, portanto, todas as pessoas da universidade sabiam o que se ia passar e veio quem quis vir. Claro que as pessoas tinham que se inscrever, porque a sala não é muito grande, é uma sala que leva pouco mais de 100 pessoas, mas mesmo assim, quem quis vir, veio. E o que acontece é que nenhum dos indivíduos que assinou aquele abaixo-assinado apareceu lá, deu a cara. O que é um bocado desagradável, quer dizer, é desagradável dizerem que nós não somos cientistas e depois, quando se prova que somos cientistas e que discutimos as coisas cientificamente e que estivemos até ao fim, porque foi muito interessante ver que as pessoas estiveram em discussões de cerca de 1 hora no final, quer da sexta, quer do sábado, e estava toda a gente presente, ninguém arredava pé. E toda a gente que já esteve em congressos sabe que o fim dos congressos é sempre uma tristeza, porque estão meia dúzia de gatos pingados a fazer meia dúzia de perguntas e depois toda a gente quer ir-se embora, mas não foi nada disso. Se forem ver ao meu Facebook, tem lá, de facto, é uma questão de procurarem no meu nome, e tem lá, de facto, fotografias da conferência e podem ver que até ao fim esteve muita gente profundamente interessada em discutir. Portanto, foi um evento científico. Nós estamos preocupados com a questão, não temos todas as mesmas ideias, cada um dá o seu contributo. Eu dou um contributo numa área da questão do nível do mar, outras pessoas dão um contributo na área da própria física, outras em áreas diferentes, até da própria economia, para dizerem que aquilo que se pretende fazer em relação à tal descarbonização da economia é uma estupidez. Portanto, nós procuramos apenas não estar contra, mas criar ideias alternativas a uma ideia que nós sabemos que é estúpida. Nós sabemos que está errada. Está aí uma boa forma de nós terminarmos, porque está-se a esgotar o tempo. Sim, eu convidá-la aí, a professora, a dar-nos algumas indicações, onde é que as pessoas que nos estão a escutar podem encontrar, digamos, informações complementares àquilo que estamos aqui a debater. Digamos, falou no seu Facebook, deverá haver não sei se há algum site, falando num site... sim senhor, há um site que eu convido todas as pessoas a visitarem para ver se isto é ou não ciência, ou se é conversa. Ou se é conversa fiada, conversa de café. Então o site é www.portoconference2018.org. Mas basta procurarem no Google e vão encontrar com facilidade. Se procurarem Porto Conference 2018, vai aparecer com certeza. Esta conferência tem, além dos resumos, tem a maior parte dos PowerPoints que foram apresentados, e se pode ver se são ou não discussões científicas. Tem também pequenos vídeos, que são entrevistas feitas aos diversos participantes, e tem também a tal carta, traduzida para inglês, é verdade, dos meus caros colegas que fizeram o favor de pedir que o reitor da Universidade do Porto exercesse uma censura prévia sobre as atividades que um professor catedrático da Universidade do Porto resolveu produzir. Aliás, também se demarcaram, não é, digamos, desta conferência, dizendo que apenas estavam a ceder um espaço, não é? Exatamente. Creio que foi mais ou menos isso que eu li nos jornais, não é? Exatamente. A Universidade do Porto demarcou-se um bocado dizendo isso, e era verdade. Eu submeti, digamos, o projeto da conferência, mas não disse o que é que lá íamos dizer. Disse apenas o título da conferência e a informação sobre o site. Portanto, as pessoas que me atribuíram um subsídio foram ver o site, acharam com certeza que estava bem feito, e que tinha convidados com muita categoria, convidados de facto de nível internacional, e portanto deram um subsídio baseados nisso. E é isso que as pessoas fazem. Não vão dar subsídios à Senhora Maria para vir falar das suas galinhas, mas podem dar subsídios a grandes físicos e a grandes teóricos sobre as questões do clima. E já agora queria também sugerir uma outra coisa. Além desse site,
portoconference2018.org, que fossem ver, isso é fácil de encontrar no YouTube, um filme chamado A Grande Farsa do Aquecimento Global. Este filme existe em inglês, mas também existe traduzido em português, e se puserem este nome mesmo no Google... A Grande Farsa? Do Aquecimento Global. Ok. É um filme feito, salvo erro, em 2007, portanto já não é muito recente, mas continua perfeitamente atual e é um excelente contraponto àquele filme do Al Gore, não é? Que é uma verdade inconveniente. Eu diria uma mentira muito conveniente. Aquilo que o Al Gore está a vender é uma mentira muito conveniente para certos bolsos, mas não para o comum da humanidade. Isso é uma boa forma de nós terminarmos quase o nosso programa. Em jeito de conclusão, eu diria que, portanto, e para nós dormirmos um pouco mais descansados do comum dos mortais, nós não estamos a ser os responsáveis por este aquecimento global, certo, professora? Não, não estamos. O aquecimento, se de facto está a existir, está a haver um certo aquecimento, é verdade. Esse aquecimento é interrompido por períodos de arrefecimento, é curioso. Por volta de 1975 dizia-se que vinha aí uma nova idade do gelo, portanto, como vê, o aquecimento está longe de ser contínuo. Só a partir de 1985 até 2000 e qualquer coisa é que houve de facto um certo aquecimento. Agora parece que as curvas estão a diminuir. Primeiro, não vamos sofrer um aquecimento contínuo até nos transformarmos numa espécie de Vênus, de planeta Vênus, impossível de habitar. Primeiro aspecto. Depois, o nível do mar, se subir, subirá para aí 10 centímetros nos próximos 100 anos. Não vai então, inundar... Quem tem uma casa à beira da praia não precisa se preocupar. Bom, precisa de se preocupar se a tiver posto em cima de uma duna, isso sim, mas isso é outra conversa, claro, que ficará para outra altura, se às vezes não temos tempo de facto agora. Se quiserem falar sobre as questões da erosão costeira, eu também estou disponível para isso. Fica para um outro programa. Sim, senhor. Portanto, concluindo, estamos, em relação a tudo isto, a todas essas questões, estamos um bocado entregues a Deus? Não estamos entregues a Deus. É claro que temos que fazer os possíveis por não estragar o planeta Terra, claro. Deitar plásticos para o mar parece-me a mim mais grave, se calhar, do que usar gasóleo no meu carro. Não acha? Os plásticos do mar acabam por ser comidos pelos animais marinhos e depois acabam por vir ter ao nosso prato. Não sei se já viu as ilhas de plástico. Só para dar um exemplo. E disso pouquíssima gente fala. Por acaso o Papa fala, mas pouquíssima gente fala. E, de facto, a poluição, olhem do Rio Tejo outro dia, aquela poluição terrível do Rio Tejo, sim. Falou-se muito e depois nunca mais ninguém disse nada. Ora, isso é muito mais grave. Não, porque entretanto o Ronaldo foi a Las Vegas, não é? Não, eu já tinha ido a Las Vegas. Professora, nós esgotou-se o nosso tempo, eu agradeço, foi um prazer imenso tê-lo cá. Olha, eu peço desculpa se foi um pouco complexo, mas prometo que outra vez tentarei ser mais simples. É uma questão de me fazerem perguntas mais diretas, porque eu posso estar a falar Fica o convite no ar e para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por estar em direto connosco. Obrigada, foi um prazer muito grande. Sim, senhora. Foi um prazer muito grande, realmente poder divulgar estas ideias, que são ideias em que eu verdadeiramente acredito e que acho que são úteis para a humanidade, porque as pessoas se escusam de andar assustadas com isso. Vejam o tal filmezinho sobre a grande farsa do aquecimento global e vão ver que não têm razão para sentir culpados. Muito bem.